Vamos lá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. E começamos agora mais uma edição de A Live. Sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos receber aqui, diretamente de Porto Alegre, o André Neto, que é cantor, compositor, poeta, pesquisador do folclore. E ele vai falar pra gente justamente de algo relacionado com o universo, digamos, folclórico, sobrenatural, das lendas urbanas, que é digamos, os espíritos, as assombrações que estão lá no centro histórico de Porto Alegre. Isso porque ele criou uma rota, um passeio turístico, uma caminhada chamada Porto Alegre Mal Assombrada. Acabei de falar com o André, já já ele vai estar aqui. Boa noite, Antônio César, seja bem-vindo. Henrique Bolg, sejam todos bem-vindos e bem-vindas também, quem estiver chegando aí. Dentro de alguns instantes vamos conversar aqui com o André Neto, que ele vai explicar um pouco sobre esse passeio, né? Que rotas, que lugares os visitantes, né? Eu que agradeço, Antônio César, as pessoas que participam desse passeio lá na capital gaúcha. Boa noite, Henrique. Que tipo de história elas ouvem, quais são os cenários, né? Que casos, digamos, sobrenaturais acontecem ali. Então você que gosta de histórias de fantasma, histórias de entidade, de assombrações, né? Essas histórias que permeiam não só o folclore brasileiro, como o folclore mundial, né? As histórias de fantasmas, de entidades, de entes fantásticos, criaturas de outro mundo, do além, né? Elas estão aí nos mais variados folclores, das mais diversas nacionalidades, né? Tem esse tipo de história no Japão, na Argentina, no Brasil de norte a sul, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, África, enfim, no continente africano, né? Tem histórias de fantasma para todo lado. Então, aguardando a presença aí do nosso convidado, deve estar chegando dentro de instantes, para começarmos esta live, na qual ele vai explicar para nós o que é o Porto Alegre, a Porto Alegre Mal Assombrada, esse roteiro. Até falar, acho que encontrei esse livro aqui que eu li há alguns anos, né? Tá invertido, mas o livro se chama Canibais. Ele foi escrito pelo jornalista Davi Coimbra, né? Um jornalista do jornal Zero Hora. E esse livro conta uma história que aconteceu no século XIX, em Porto Alegre, na Rua do Arvoredo, né, os famosos crimes da Rua do Arvoredo, onde havia um açougue, né? Esse livro é bem interessante, eu li faz alguns anos, e havia um trio, 3 pessoas, né, que atraíam, digamos, algumas pessoas para um casarão lá, matavam e depois produziam linguiça, né, salsicha, linguiça, né, com a carne dessas pessoas. Nosso convidado acabou de chegar, vou adicioná-lo aqui, André Neto. Oi, André, boa noite, tudo bem? E aí, maravilha, Marcelo, como é que tá? Opa, seu som não está saindo. Deixa eu ver aí. Saiu. Deixa eu botar um fone aqui, vamos ver se dá certo. É, Tá saindo o som, não? agora é engraçado, eu tirei o meu fone aqui, aí seu som saiu. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Me ouve? Não? Te ouço bem agora, eu tirei o fone e te ouvi, quando o fone não estava funcionando. Tem algumas pessoas chegando, eu até queria pedir para as pessoas aí que estão chegando só darem um retorno para a gente, se o nosso som está saindo legal. Deixa eu ouvir aqui de Sim. Ó, a Ju Peixoto disse ali, aqui o som do André tá saindo. foi Ah, Fabiana, Ju, que legal. aqui foi, acho que alguma coisa relacionada ao meu fone, mas agora tá ok. Bom, em primeiro lugar, André Neto, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje nessa live. O André que é cantor, compositor, pesquisador do folclore. Obrigado e também criador das caminhadas Porto Alegre Mal Assombrada. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui. Pô, eu que agradeço. Valeu demais. Bom, André, eu queria falar Claro, a gente vai chegar lá no assunto fantasmas, sobrenaturais, mas antes eu queria falar um pouco rapidamente sobre o seu trabalho, né? Enfim, você é cantor, compositor, poeta, né?
De onde que vem a sua relação com as artes, com a cultura? Pô, cara, sabe que né, meu pai é um cara muito musical, cara. Minha família é muito musical, assim. Nenhum deles tocou instrumento, full, assim. Meu pai até aprendeu a tocar violão, teve aula de piano e tudo, mas nunca foi pra frente. Você nunca vi ele tocando, por exemplo. Mas é uma família muito musical. Meu pai ouvia muita música e curtia música com paixão, assim. Isso, sabe aquela coisa de piar, assim, cara? Tu fica vendo teus pais, assim, ouvindo música, e tu fica, putz, que legal aquilo, cara. Eu me lembro do e eu acho que a música entrou nesse lado, cara, do lúdico e do místico pra mim também, sabe? Eu sempre acabei me interessando pelas bandas, assim, tipo The Cure, tipo, as bandas góticas da época, né? E por uma série de fatores, mas eu me lembro de um disco do meu pai que ele tinha do Peter Gabriel, cara, que era de um lado, era o rosto dele e o outro lado era o rosto dele derretido, assim. Nossa, cara, eu não podia levantar de noite para pegar um copo d'água e ver aquela capa daquele disco, me dava um pavor, cara. Mas ao mesmo tempo eu tinha um medo e um fascínio, sabe? E isso foi me levando pro lado das artes, as coisas tipo, de tentar entender esse mistério, com respeito ao mistério, sabe? Eu acho que a arte, essa coisa da intuição, o que é essa voz que pensa antes de eu pensar, sabe? O que é intuição, o que é técnico, tipo, eu posso saber o que é um campo harmônico aqui e sair fazendo música, ou eu preciso de uma intuição, essa coisa esotérica, assim, né? Quase, ou nem tão esotérico, mas uma conexão meio que mosaica, né, com as musas divinas, uma coisa que transcende e eu acho isso tudo fantástico. Então, acho que a arte acabou chegando na minha vida através, principalmente do meu pai, assim, meu avô também. Mas apesar deles não serem músicos, cara, não é uma família de músicos, assim, eu acabei sendo o primeiro músico, assim, da minha geração, da geração, assim, tipo, que eu conheço, né, do meu bisavô para cá, né, da família, da parte que veio pro Brasil, né. A família veio das Ilhas Canárias, lá da Espanha. Vieram por Uruguai, e do Uruguai vieram. Meu bisavô nasceu num navio, cara, vindo da Espanha para cá. Então, tipo, Olha tem uma só. nacionalidade muito maluca, muito louca. E aí eu fui pegando isso, cara. E aí, acho que mistura também eu sempre gostei muito da música gaúcha aqui, a milonga, ela tem o pampa tem um ar sombrio, assim, que uma coisa bucólica que fala da solidão, a companhia, assim, sabe? E eu acho que isso tem uma coisa que mesmo sendo urbano, tu acaba pegando essas nuances, assim, sabe, dos acordes menores, e aí eu acho isso de uma forma muito, eu sei que é batido isso que eu vou falar agora, mas é de autoconhecimento, sabe, cara? Autoconhecimento, eu acho que lidar com esses aspectos, ler de Allan Poe é puro autoconhecimento, cara, sabe? Não é só um conto assustador, né? Acho que isso tem muito a ver com a gente se conhecer, sabe? Não negar esse lado sombrio que todos nós temos e trabalhar com isso de uma forma gentil. Porque se a Uhum, gente rejeita, cara, uma hora ou outra isso acaba aparecendo, né? uhum. Sim, tu viu que eu falo pra caralho. Não, é para falar mesmo. O seu pai era era fã de rock dos anos 70, então, Genesis, Peter Gabriel. Isso, Aham. isso, total. Linha de Beatles, Creedence, cara, Genesis, Police, Simple Mind, eu conheci tudo com ele, essas coisas, cara. U2, tudo com ele, via ele ouvindo e tentava entender, cara, aquelas letras, aquelas músicas, já tinha uma coisa. Cara, meu pai ouvindo Supertramp, cara, aquela música que é cósmica, assim, um troço fantástico, assim. Eu não entendia nada, né, cara? Mas ao mesmo tempo sentia, saca? Eu sentia, Gênesis, assim, eu sentia. Pink Floyd, cara, era uma das coisas que eu achava mais fantástico, assim, 5 minutos de introdução, uma frase, mais 5 minutos de solo. Aquilo é atmosférico, cara. Aquilo te leva para outro lugar. Isso depois, cara, que tu começa a virar adulto e começa a lidar com... Cara, tu só observar, às vezes, um rio, um mar, cara, no inverno, tu ir no mar no inverno, principalmente aqui em Porto, aqui no Rio Grande do Sul, né, que o mar fica 1 hora e meia daqui, né, a gente não tá perto do mar frio, né, o corque, digamos assim. E eu acho isso tão poético, cara, tão profundo, e essas músicas te ajudam a transportar, cara, isso é muito legal, cara. Isso pra mim, eu adoro praia no inverno, cara, sabe?
céu cinza, frio, acho profundo, assim, um troço, tipo, é inspirador. Escrevi muitas coisas, já muitas músicas eu fiz nesse íntere, assim, entre verão, assim, porque acho que o verão daí vira outra coisa, assim, não que não tenha sua alegria e tudo, mas eu gosto muito da praia no inverno. Putz, eu adoro, cara. Uhum. Legal. E você é vocalista da banda Litera, né? Como é que tá? A banda já gravou três, 3 dias. três discos, não é isso? Isso, cara. A banda, agora a gente, cara, por conta da pandemia, a gente ficou sem show, ficou todo mundo artístico, né? Ficou parado, interrompido de uma forma muito maluca. E a gente achou melhor aproveitar como a gente fez. A gente estava desde 2009 interrupto, sem parar, lançamos 3 discos nesse período todo. Fizemos turnê na Europa, tudo, cara, para uma banda independente, assim, a gente faz muitos shows e foi muito legal tudo que aconteceu, mas acho que era uma hora até de aproveitar, cara, quase como um chamado, assim, né? Pô, cara, será que não é hora de parar um pouquinho, descansar e fazer outras coisas? Tem coisas que eu quero fazer de carreira solo, assim, que é mais introspectiva, assim, que eu acho que é legal fazer, sabe? E eu aproveitei para fazer carreira solo, cara. Eu acho que também não sei se é um momento de banda agora, sabe? Eu nunca me imaginei fazendo nada solo. Eu sempre queria ser uma banda, assim. Mas eu não sei se agora é o momento de banda, cara. Tem até, eu tenho observado assim, as coisas. Eu não sou lá muito observador, mas eu tenho visto. E a maioria dos artistas agora são solos, sabe? E eu pensei, pô, cara, daqui a um pouco é isso, cara. Vou fazer um trabalho solo, alguma coisa que fale mais. Queria muito trazer assuntos muito pessoais, que eu acho que para a banda não serve, porque a banda é um coletivo. São outras cabeças. Acho que tem que ser uma coisa mais plural ali naquele contexto. E o trabalho solo eu posso ser mais eu, posso falar de mim, né, tipo, da minha infância, das coisas que me moveram. Isso é. E eu quero esse resgate também, eu achei isso massa. Então, aproveitei para fazer uma carreira solo. E a Lita me trouxe até aqui, com as coisas que eu conquistei, vivo, faço. A banda é fantástica. É uma experiência muito legal também, a banda, cara. E eu acho que a banda tem essa coisa também da época, cara. Como eu te falei, eu não sinto mais o momento da banda, assim. Eu acho que é um momento muito de autoconhecimento. E a banda me trouxe muito aquele lance, tipo, na época das garagens, cara. Meu, não tocava, a gente tocava em garagem, da avó do baterista, do Rodrigo. E, cara, a avó dele ouvindo, vendo o Silvio Santos, cara, do lado, assim, da gente, a gente rindo pau na garagem. Uhum. E ela, coisa mais querida, cara, preparava café para nós. Cara, era uma coisa muito massa. E isso não tem mais, assim, a gente não tinha outras distrações como celular, internet e tal. E eu não sou saudoso com relação a isso, assim, que foi muito legal na época, agora é outra, sabe? Eu quero viver essa época que está acontecendo. Se isso voltar lá na frente, legal, mas se não voltar, eu quero viver o que está acontecendo aqui também. Acho incrível tudo, assim, eu gosto de viver essas coisas. Mas naquela época era isso, cara. Era ter uma banda, juntar com teus amigos, comer pastel, pegar vinho, tomar refri e ficar conversando de som, de música, e, cara, comprar revista de música, ficar decorando ali as letras. Era uma Uhum. época muito mais. Todo sábado, cara, me reunia com os meus amigos, me levava uma fita cassete. O cara que tivesse o vinil, ou comprasse o CD, aí tu pegava uma fita cassete, ia lá na casa do cara gravar a fitinha, assim. Puta, era um ritual que era do caramba, assim. Então eu achei isso que foi muito massa, foi do caramba, mas agora é um outro momento, assim, pra arte e tudo. Eu acho que é favorável esse momento de- da carreira solo, assim, né? Então a banda não acabou, mas ela deu um stand-by, assim, e volta no momento oportuno, assim, quando for para quando fizer sentido, digamos, né? Acho que tudo na vida é assim, cara. E os discos estão no Spotify, nas plataformas? Tudo. Tem no Spotify, tem na YouTube Music, Apple Music, todas as plataformas a gente tá, graças ao selo Loop, que é nosso selo aqui do Rio Grande do Sul. E agora eu também sou artista da Loop. E muito feliz, eles abraçaram o meu projeto solo. Eu fiquei com medo que fosse totalmente solo, que é quase um reiniciar, mas foi abraçado, muito queridos, e tá sendo massa. Tô adorando lançar minhas músicas aos pouquinhos e acalmar a ansiedade, né? Porque essa pandemia foi muito punk, cara. Putz, cara, tive uma depressão aí, punk. Todo mundo, né? Ninguém ficou bem, ninguém passou ileso disso, né? Então é na maciota. Uhum. O som da banda, você
na comparação com o trabalho solo, as diferenças de sonoridade, o que você observa assim? O seu som solo é mais acústico? Não. Eu acho que aí tá, é pelo que tá por vir, não, menos pelo que foi lançado já, que vai ser a segunda música agora que eu vou lançar. É mais, é mais sombrio um pouco, assim, mas não negativamente, assim, tipo, é mais, um pouco mais gótico, tem bastante instrumentos, assim, sonoramente é até mais denso que a banda mesmo, mas tinha muito de mim na banda, assim, eu sinto ela um pouco mais sonora, de densidade de música, mas a diferença é as letras. Essas letras são mais introspectivas, são mais pessoais, tratam de temas mais meu mesmo, né? E a banda não, a banda tinha como um tema, assim, uma história, e a gente ali fazia do disco um álbum, literalmente, como se fosse um livro, meio início, meio fim. A música, a primeira faixa, linka lá com a última faixa, fechando uma história. E o meu solo não, o meu solo é bem como eu falei, bem, as músicas são mais introspectivas, acho que essa é a parte onde a gente aproveita para, quando tá numa carreira solo, assim, para falar dessas coisas assim que são mais delicadas assim que só tu pode responder por elas, né? Uhum. Quando tu tá falando numa música que tu sei lá, tu te assume invejoso ou tu te assume egoísta, egocêntrico, é delicado quando é uma banda assim, eu acho, né? Se não tiver muito bem marcado isso assim e não repetitivo, porque muita gente já fez muito bem isso, sei lá, o Renato Russo, o Cazuza. Então, para ti não ser repetitivo e deixar isso muito bem claro, é uma jogada. Muita coisa boa já aconteceu, né? Então, Uhum. tu tem que cuidar para não ser repetitivo. Então, eu prefiro falar desses assuntos quando eu tô sozinho, e é o que tá acontecendo agora, né? Então, tipo, Uhum. acho que a maior diferença é só nas letras. Musicalmente é rock, acho que rock dos anos 90, 80, nem sei o que é rock. Eu gosto de me rotular mais como artista pop, assim. Uhum. Legal. Marti Mombelli falou: o teu projeto solo tá muito bom. Empolgada para ouvir a próxima música. Nossa, Latina. Legal. E em relação aos seus livros, né? Você publicou 3 livros, é isso? Seus livros falam sobre poesia, prosa, os temas dos livros. Cara, não, a palavra é ruim, mas é tipo dizer que são sobras das músicas, não parece que é. Mas não é aquilo que eu não consegui musicar, né? Então, aquilo que eu escrevi para que virasse letra de música, mas eu não soube colocar uma melodia, ou não acertei a prosódia musical dentro do que eu queria ali, sabe? Não ficou agradável. Não tem por que forçar. Não tem por que lançar. Não, cara, música é uma coisa, tipo assim, não é um processo fácil para mim, é dolorido mesmo, assim. E se não for para fazer uma coisa que eu cantaria, se eu ouvisse de outro artista e eu cantasse, eu digo, poxa, isso aqui é muito legal. Não tem por que gravar, assim, sabe? Eu pelo menos sou assim, sabe? Então, tem coisas que acabam vendo, pô, no texto funciona, mas na música não ficou legal, sabe? Não ficou sobrando. E quando tu lê, tem que ter uma profundidade ali. Então, é isso que acontece. As coisas que eu vou escrevendo, como eu escrevo muita coisa, escrevo o tempo todo. Pai, agora com o celular, né, cara? Pô, eu gravo ali, porra, ficou muito mais fácil. Antigamente eu andava com um bloquinho, até hoje eu ando. Se eu te mostrar aqui, eu tenho. Ai, derrubei minha caneta lá embaixo, mas aqui, ó, tem meus blocos, cara. Aqui, a grossura, isso aqui, eu vou dar um Quixote aqui, ganhei de um amigo meu que veio lá da Espanha. Mas olha só, aqui são. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Sem eu me entregar muito, mas olha só. Ah, legal, Esse aqui é um legal. quadro analógico, né, cara? Posso que, sei lá, com 300 páginas, eu levo isso aqui no bolso, fico escrevendo, cara. Paro num café em Porto Alegre aqui, geralmente, fico escrevendo, cara. Não sei porquê, tem o celular, me ajuda bastante, mas parece que escrever é, ainda é diferente. Ainda tem uma. Parece que é o momento que tu se confronta quando tu escreve, cara. Parece que quando tu lê, sai de ti e aí aquilo toma outra dimensão. Não sei explicar bem, mas sem sentir. Não sei explicar, mas sem sentir. Então, nessa minha vida quixotesa aqui, lembrando do meu caro Dom Quixote de La Mancha aqui, esse fidalgo maravilhoso, sou apaixonado por ele. Eu me sinto dentro desse processo, assim, cara. Isso é, enfim.
Fome pra Uhum. caramba. Não, mas Eu o vi objetivo é da esse. cama, cara, vou embora. Não, mas é isso mesmo. Agora, enfim, você também poeta, é, cantor, compositor, né? E em 2016, né, você venceu o reality show Batalha dos Cozinheiros na Record, né? Queria saber, você cozinha, qual que é o seu envolvimento com a gastronomia, né? Como é que foi a participação nesse programa? Cara, eu tinha um programa chamado Cozinheiro Amador, junto com o Adelino Bilhava, um amigo meu. E nós tínhamos um programa chamado Cozinheiro Amador, enfim, a gente ia na casa de celebridades que não sabiam cozinhar e faziam comida, né? No jeito que soubesse ali, que aprendeu com a mãe e tal, se virou sozinho. E, e aí, cara, acabou da gente se inscrever pro programa, Batalha do Cruzeiro com o Kiki Boss, o Buddy Valastro. E a gente foi parar no programa e a gente venceu o programa, cara. 3 meses lá cozinhando, uma atenção total, cozinhei pra Xuxa, pra Joelma. Eu fico imaginando, cara, Maurício Marielle, eu não quero nem lembrar mais. Mas foi uma massa a experiência, mas, cara, aí tá, eu não, nunca foi a minha, assim, sabe? Tanto que eu acabei não rejeitando, mas me desvinculando, assim, sabe? O Adelino não, o Adelino abriu um bar, continuou na gastronomia, mas a minha parada nunca foi fazer comida para os outros, assim, cara. Eu sempre gostei de cozinhar para mim, sabe? Isso sempre foi um hobby, um prazer, assim, cozinhar e viver a experiência da comida ali e tal, mas não para cozinhar para galera, assim, e Uhum. tornar aquilo. Eu enjoo fácil das coisas, cara. Enjoo muito fácil. Então, tipo, se eu ficar cozinhando todo dia para alguém, assim, meu, não dá certo. Até a música, assim, nada. Eu não sou exímio em nada, assim, tipo, até as coisas que eu mais amo, eu sou meio desleixado, assim, sabe? No que eu acho que é o meu processo, cara, sabe? Acho que o meu método é esse, sabe? Não ficar muito em cima daquilo ali, acaba que alivia a tensão daquilo ali. Então, tudo que é muito rotina para mim, tira o prazer e acaba que não consigo levar adiante. E aí, nesse período aí, cara, foi 2016, cara, daí eu cozinhei pra caralho, assim, tipo, cozinhava pra todo mundo, tipo, ficou meio famoso nessa época aí, mas aí, cara, no final do ano eu tava entrando numa depressão profunda, assim, velho, de que é isso? O que tá acontecendo? Não sei o que, eu quero voltar pra casa, velho. E aí, meu, nós tava lá em São Paulo, assim, ó, bombando, meu, com segurança, com tudo, assim, um troço maluco. Eu voltei pra fazer um show com a Litera. A Litera é uma banda underground, né? Uma banda público pequeno, assim, né? Fanático, mas é mais pequenininho. E a gente foi tocar na Biblioteca Pública de Pelotas, cara. Tinha 100 pessoas. E lotado, né? Cabia isso. Mas muito abaixo do que a gente estava fazendo, né? Cara, e eu chorei de emoção de estar lá, cara, tocando com o público pequeno, cantando as minhas músicas. Que é o que eu gosto, cara. Tipo assim, cara, eu não quero mais voltar para São Paulo. Cancelei tudo lá. Fiquei com um contrato de mais de 2 anos, que mais me prendeu do que me deu liberdade. Mas eu tava feliz, cara. É aquilo ali, cara. Gosto disso, tocar nos barzinhos, de estar cantando a minha música, falando as minhas coisas. Muito melhor que outra coisa, assim, sabe? Mas sou muito grato pela experiência, assim, foi caralho, assim. Rende até hoje, sabe? Até hoje eu tenho alguma coisa e outra que me volta. Mas valeu a experiência, assim. Bacana. E, enfim, como que surgiu a ideia de criar a caminhada Porto Alegre Mal Assombrada? Tem a ver com a Liter, foi isso? A gente, quando eu tava gravando o terceiro disco, cara. Meu, que assim, a minha avó, meu avô, minha avó, paternos. Meu avô é caçador de tesouro. Era, ele faleceu já. Quando eu tinha 15 anos. Meu avô era caçador de tesouro, cara. Nunca achei nada, né? Por isso que eu tô aqui, né? Mas meu avô me levava para caçar tesouro no interior, assim, porque tem uma lenda de que nas árvores, assim, os senhores, assim, de estância, assim, escondiam o tesouro e matavam o escravizado ali para ficar cuidando do tesouro né? Então meu avô tinha um pêndulo, cara. E esse pêndulo indicava onde é estava o tesouro. Ele ia lá e cavava. Quase derrubava a árvore, assim, mas não achava nada. Achamos uma vez, cara, uns pratos, um negócio de bronze, assim. Até achamos uma Olha, vez. Não tinha muito valor, assim, de mercado, mas né, a gente entregou para a família a casa ali. Então, eles permitiram a gente cavar, mas não.
igual de não quis ficar com nada mesmo. Mas eu era criança, eu estou te contando, eu tenho 8, 10 anos nesse momento. Então, cara, quando meu avô ia, me levava, assim, nunca acontecia nada, assim, né? Mas quando ia meus tios, cara, sempre aparecia um fantasma, um negócio, puta, tipo, quase que é pra me sacanear, assim, tipo, quando eu não vou, acontece, quando eu vou, não tem nada. Mas eu comecei a prestar atenção, cara, que não era isso que importava, cara, o mistério era mais legal. O mistério daquela lei, se tinha fantasma ou não era o grande valor disso tudo. O lance era a aventura, sabe? O mistério, se existe alguma coisa ali ou não. E isso começou a chamar minha atenção, cara. E foi quando eu comecei, quando a gente estava gravando o terceiro disco, o Arquétipos, o Encontro com a Sombra. Esse é o nome do disco, Arquétipos ou Encontro com a Sombra. Eu tinha estudado muitas histórias do centro de Porto Alegre, são muito. Porto Alegre é mística, é um centro místico de verdade. Então eu usei como base dos meus estudos, assim, né? E Porto Alegre é uma cidade que oculta assim suas histórias, assim, a história. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu tinha essas pesquisas que fui mostrar para um amigo meu, os amigos tipo, cara, eu vou fazer um disco sobre sombras psíquica, né? E tal, vamos se encontrar, quero falar sobre isso. Deus, cara, beleza, vamos marcar. Eu marquei um evento no Facebook para 5 pessoas, cara. Cara, deu 1.800 pessoas. Deus, meu, tivemos que cancelar e virou um rolê da cidade. Desde 2019 eu comecei a fazer essas caminhadas com um monte de louco que, que eu não acreditava que tivesse gente, tanta gente que gostasse disso. E comecei a levar as pessoas a conhecer esses caminhos, cara. Né? E aí eu criei um roteiro onde a gente passa por lugares mal assombrados da cidade e histórias bem fortes, punks, assim, né? De canibalismo, de suicídio e tal. São temas bem delicados, a gente tem que ter um cuidado, assim, um respeito com todo mundo. Mas que são páginas da história, assim, sabe? Que a gente oculta, mas que, cara, é aquele quarto fechado que tu não cabe, né? Tá lá. Tá lá. Não é, tipo, um dia tu vai ter que abrir ele, né? Então, mexer com isso, assim, de novo, é um processo de autoconhecimento, entender a cidade que tu vive, entender as coisas, como acontecem, faz parte, assim, do espírito dessa coisa melancólica do gaúcho, essa coisa de viver numa cidade que não tem um clima tropical, é brasileiro, mas não parece, tá mais do lado da Espanha, sabe? Dos caras que vieram fundar essa cidade, os açorianos que vieram para cá, saíram lá das ilhas dos Açores, terra vulcânica, lá com vulcão em erupção. O governo, a monarquia na época mandou os caras para cá para povoar aqui, meio que para se livrar, para não ter que fazer a manutenção de lá e se livrar já dos caras e já povoar, né? Já vem povoar aqui, já dá um tiro mata, né, 2 coelhos. Chega aqui, os caras não conseguem, eles iam, na verdade, não iam ficar em Porto Alegre, eles iam para as ilhas, lá para as missões. Só que daí deu as guerras guaraníticas, acabaram ficando por aqui, se sentindo abandonado pelo rei de Portugal, se sentindo abandonado pelo vice-rei lá do Rio de Janeiro. Não é espanhol, não é português, não é mais europeu, não é brasileiro, tá aqui nessa terra de ninguém, né? Então, essa forma que o açoriano e o porto-alegrense foi gerando de se proteger, murou. Porto Alegre foi uma cidade murada, né? Até 1845 se criou uma muralha na cidade, na península ali, e ficou uma cidade, digamos, por muito tempo assim, as suas próprias forças, assim, né? E um tempo mais tarde vão se descobrir essas forças mesmo do paralelo 30, né? Não é uma força inventada, é só descoberta, né? A energia cósmica, a energia já está ali, né? Então isso é uma coisa muito interessante, quando eu trago esse, a gente trouxe isso no disco e eu acabei, né, falando por que esse caminho aconteceu, que foi um jeito de eu compartilhar isso com as pessoas, né? Como eu te falei, foi um acidente, tanto quanto os açorianos que vieram parar aqui, foi um acidente, eu ir falar com alguns amigos sobre o conceito do álbum e virar esse caminho todo aqui. Uhum, certo. Eu vou te. Estão perguntando aí, o Gilson, perguntando se tem rolê nos cemitérios e qual o roteiro dessas caminhadas. É o que eu ia pedir justamente para o André falar com a gente agora, né?
sobre o roteiro, né? Fala aí os lugares por onde passa, né? Queria também depois que você falasse algumas histórias pra gente. Pô, legal. Cara, assim, ó, tem o roteiro da Santa Casa, cara, que faz o rolê no cemitério, cemitério da Santa Casa, que é o mais antigo de Porto Alegre, tá? Eu não faço esse caminho aí porque, na verdade, a Santa Casa já faz Alô? tanto dado história. Passa pelo Santa Casa. Acho que deu uma. Oi? Oi. Não, desculpa, acho que deu uma congeladinha rapidamente na sua imagem, mas pode, Vou pode falar. repetir. O caminho pelo cemitério da Santa Casa, que é o mais antigo da cidade, o mais antigo do Rio Grande do Sul, ele a Santa Casa já faz um caminho lá que é muito bom e eu recomendo que você faça por eles. Eu nunca pensei em fazer, porque o deles é muito bom, eles têm os dados históricos, têm a ficha técnica, tem profissionais ótimos e eu mesmo recomendo que você faça por eles lá. O caminho que eu faço é no centro da cidade e aí eu recomendo o meu caminho. Hoje eu estou fazendo com o Descubra Poa, que são os amigos, o Will e a Ju. Tem o Descubra Poa, eles fazem caminhos históricos e como eu parei durante a pandemia e ainda não sei exatamente, estou esperando a galera tomar a segunda dose, porque é um roteiro sensorial, não é só um caminho onde o cara vai falando e tal. Então eu estou esperando ainda ficar mais. Mas eu estou fazendo alguns testes, alguns pilotos já, sentindo uma turma menor e tal, para ver como é que rola. E aí, através do Descubra Pô, cara, a gente põe no ar, assim, o negócio já lota, assim, na hora, dura uma hora às vezes, nem isso. E aí a gente está fazendo o mesmo roteiro. E qual é o roteiro? Ele começa no viaduto da. Não sei se as pessoas aqui conhecem Porto Alegre, mas Porto Alegre é uma península, literalmente assim, tá? Isso aqui, ó. A Porto Alegre não é no centro, né? Porto Alegre é na ponta. Então é a ponta que cresce para cá e para cá já é outro, já vai na vida das cidades. Mas aqui, Porto Alegre era só isso aqui, como se fosse um pedacinho de queijo, assim, ó. E aqui tinha uma muralha. Porto Alegre era só isso aqui, parecido com Montevidéu. Assim. E então o caminho anda por todo o centro histórico, assim. E aí eu consigo traçar isso é inacreditável, cara, porque eu traço uma rota que ela tá ali de graça, ela já veio o caminho. A gente sai do viaduto da Borges, que é uma rocha enorme que dividia a cidade, tá lá até hoje, né? O viaduto ele abriu aquele no meio. E essa rocha é uma rocha energética, totalmente, né, cara? Tu conhece aquela música do Cleito Cledir que fala coisas de magia, sei lá, paralelo 30 deu pra ti? Pois é, esse coisas de magia é mesmo. Porto Alegre são coisas de magia. O paralelo 30, cara. As tradições esotéricas, algumas delas eu não posso citar, mas tanto os positivistas, maçonaria e as suas variações, o Rosa Cruz, enfim, os nazarenos, cara, muitas tradições não vieram para Porto Alegre por acaso, eles escolheram Porto Alegre, eles vieram por um chamado. Nós tivemos um príncipe em Porto Alegre, príncipe africano, que foi através dos seus orixás que mandaram ele vir para Porto Alegre. Ele foi dominado pelos britânicos, né, a civilização dele na África, e ele podia escolher qualquer lugar da América para ir. E ele, através dos seus orixás, escolheu Porto Alegre. E a Emma de Mesheville, que é a maior astróloga do mundo, também escolheu Porto Alegre. Então, o positivismo fortíssimo em Porto Alegre, no Rio de Janeiro também, mas em Porto Alegre a gente teve que a tradição, o Júlio de Castilho, que é o grande patrono da cidade, assim, totalmente positivista. A gente tem muitos símbolos positivistas espalhados pela cidade. E isso é um aspecto interessante, né, de a gente observar. Porque logo a gente sai dali, cara, essa energia do paralelo 30, existe um marco zero na frente da prefeitura, assim, lá onde é marco paralelo 30. Esse paralelo 30, cara, ele faz um triângulo invertido. Ele sai das pirâmides do Egito, vai até as pirâmides do México e vem até Porto Alegre, paralelo 30. Forma um triângulo invertido. São pontos energéticos onde esses são locais para se estar, para se trabalhar essas energias. E essa energia que as pessoas falam, mas é bem ou do mal. Então, cara, energia é energia. Poder é poder. Entende? A espada é uma espada. Depende da tua intenção, sabe? Depende muito da intenção de quem vai possuir essa energia, que vai fazer.
Porto Alegre muitas vezes teve essa energia com forças do mal, forças do bem. Equilibrar essa energia sempre foi um desafio. É um desafio em todo e qualquer lugar. Mas, bueno, a gente sai então do viaduto da Borges, uma concentração energética muito forte, com uma experiência das pessoas entrarem, uma cápsula do tempo ali. A gente para no primeiro lugar, que é uma casa vitoriana do museu, hoje é o museu, né, do Júlio de Castilho, que foi a casa onde ele morou, e a casa onde ele morreu. E é uma curiosidade imensa, porque ele morre nessa casa, uma cirurgia na garganta, cara, e ele é responsável pela Guerra das Demônios, né? Mais de 700 pessoas. Ironicamente, ele morre da mesma forma, assim. E a esposa dele se suicida naquela casa 2 anos depois. Então, há milhares de relatos das pessoas que visitam o museu, cara, de espírito, da Honorina chorando, ela aparece no espelho, ela aparece num canto de uma sala, porque ainda existe a cama lá, tem a máscara mortuária do Júlio, né, tem a escrivaninha dele que ele trabalhava, então aparecem as crianças dele, os filhos dele correndo, e ela morreu de uma forma bem tétrica, assim, com as cartas, assim, lendo as cartas dele e tal. Assim, ela se suicidou com gás, né? E então, tipo, é um museu, né, que tu pode frequentar porque tá ali a casa, ali então é um ambiente muito interessante. E é uma casa extremamente vitoriana, de 1890. Então, tu pega é escura, ela tem um aspecto bem sombrio. E tá aberto, mas é gratuito em Porto Alegre. Então, isso é muito legal. E você, uma E, só, curiosidade, e aí, a história é desculpa. longa, daria pra, cada história dessa, cara, Aham. daria um vídeo nosso aqui, mas eu vou Só uma resumindo aqui. curiosidade, Sai dali, desculpa, a gente vai parar na. Oi, só te desculpa. interromper rapidinho, porque eu queria Não justamente tô te ouvindo. aproveitar. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Ainda não. Oh, desculpa. Falei, acho que te ouvi agora. Está me ouvindo? Bem baixinho. Alô? Tô te ouvindo bem baixinho. Desculpe, não sei o que está acontecendo, coisas do Instagram. Mas eu só queria te perguntar, deixa eu ver se eu botando o fone aqui recupero. Problema do Instagram. André, tá me ouvindo agora? Bem baixinho, mas tô te ouvindo. Ah, tá. O pessoal tá ouvindo. Não, deixa eu ver se eu falo mais alto para você ouvir. É a Tá. respeito dessa casa do Júlio de Castilhos. Você particularmente sente alguma energia lá, alguma coisa quando você está lá? Então, cara, assim, Marcelo, o que eu falo com a galera sempre, cara, viu? Essa energia esotérica, cara, essa coisa, né, que essa voz que a gente não sabe. Muita gente fala, já entrei na casa e nunca vi nada, nunca senti nada, né? Cara, é que nem teu celular, cara. Tu entra, se tu ligar no sinal de Wi-Fi, né, tu vai pegar a rede, saca? Tu vai pegar a rede. Se deixar teu Wi-Fi desligado, tu não pega a rede. Essa é a questão. Se tu não quer estar conectado com nenhum tipo de energia, cara, basta tu não ligar teu Wi-Fi. E não vai acontecer. Não vai haver manifestação. Porque tu não está com o teu sinal aberto. Não, tu tem o próprio bloqueio disso, certo? E agora, se tu quer viver essa experiência, liga teu sinal de Wi-Fi e deixa ver o que vai acontecer, entendeu? Usando essa metáfora para entender que se tu está disposto a viver essa experiência, ela é individual, não é eu fui e fiz, é cada um, né? Cada um tem a sua conexão, a sua operadora ali, né? Então, conforme tu tá aberto, quanto mais aberto a isso, maior vai ser a tua experiência, ou, né, ou mais clara, maior ou mais clara, não sei. Mas eu já vivi isso lá dentro mesmo, de não ver, mas de sentir. E eu tava com a Litera lá uma vez gravando e foi surreal, assim. Uma força densa, assim, escura, como se tentasse se comunicar comigo, cara, tô arrepiado falando de lembrar disso, assim. Uma força muito escura, muito forte, mas não, eu não senti um mal, eu não senti a maldade, eu senti uma força densa, de algo pesado, assim. Mas que não necessariamente maldade, eu não sentia que me queria fazer algum mal, mas queria alguma conexão. E a casa é um ambiente fechado, ela é escura, assim, ela é bem vitoriana mesmo. E, e muitas pessoas, cara, alguns profissionais que trabalham lá pediram demissão, porque
ouviam a Honorina chorando de madrugada lá na casa, segurança. Que eu falo isso pra galera sempre quando a gente passa lá, cara. Tipo, tu tem que estar tá aberto à experiência. Se isso que a gente vê é a voz da minha cabeça ou é um plano esotérico, nunca saberemos. Não sei se um dia saberemos, mas coisas acontecem quando está disposto. Se isso é fruto da nossa imaginação, se isso é fruto de uma conexão com outro plano, esse é o mistério. O povo oriental, cara, ele tinha uma coisa muito legal, o Egito, né, que significa mistério, ele tratava o mistério como mistério. O ocidental, o ocidental tem essa mania de querer desvendar o mistério. O mistério é um mistério. Tu lida com o mistério naquela ferramenta, não tipo, isso, mas na verdade, não tem na verdade. Não vamos ficar discutindo Deus existe, né? Cara, é metafísica esse assunto. Ele fica no campo da metafísica, não da ciência. A ciência trata de outras coisas. Uhum. E o metafísico trata dessa experiência vivida de forma metafísica, onde tu vai e se dá a experiência. Agora, se tu vai lá, vou desafiar aqui, quero ver aparecer para mim. Cara, nada vai acontecer, tu já está predisposto a nada acontecer. Então, isso que eu falo sempre para alguém quando visita algum lugar, primeiro de tudo, assim, independente do que tu acredita ou não, isso aí, muito respeito a tudo que está acontecendo, porque só para não lidar com a prepotência nossa de achar que sabemos tudo, entende? Então, lida com muito respeito, todos os lugares que tá vendo são tradições antiguíssimas, nós estamos falando aqui, e nenhuma tradição tão antiga se perpetua, cara, se fosse um simples, uma manifestação fruto da imaginação de alguém. Essas coisas se manifestam em muitas pessoas, isso mexe com a vida de muitas pessoas, determina rumos de nações, então não é uma coisa tão boba assim, cara. Os celtas, agora há pouco, eu estava vendo numa matéria, eu vi no início do ano, no, no, sobre um rei, agora não me lembro, foi o rei depois do Henrique VIII, que mandou tirar, ficava um monte de como é que é o nome daquele o corvo, aqueles bichos, na ponte lá de Londres, ele mandou tirar, que achava que ele ferrava muito a cidade. Existia uma lenda viking lá que se fosse removida a cidade seria atacada, e a cidade foi atacada logo em seguida. E ele mandou botar de novo. Uhum. Sabe, essas coisas, cara, pelo sim, pelo não, respeita aquilo ali, e existe uma força para além disso. Porque acreditar na prepotência da nossa força aqui, cara, caramba, velho, tipo, é o próprio brincar de Deus. Tipo, eu sou supra-sumo disso aqui. Sei que o ser humano tem essa arrogância, mas existe. Eu, eu já vivi nas experiências e por isso lido com respeito e, enfim, vivi coisas assim com a minha família. Minha família toda é espírita. Parte é umbandista, outra parte é espírita, kardecista. E eu não me considero de nenhuma religião, porque há pontos que eu acho que são interessantes, outros nem tanto. Eu acho que já abri muito mais a minha espiritualidade, assim, sabe? Eu me considero um espiritualista, assim, porque vejo propósito e coisas muito interessantes, assim, na teosofia da Helena Blavatsky, sabe, no espiritismo. Vejo coisas interessantes em muitos lugares. E eu quero mais somar esses, sabe? O que a Helena Blavatsky tem para dizer sobre a teosofia do Oriente? O que o Allan Kardec tem de interessante? Por que a França não seguiu com o espiritismo? Só o Brasil, né? Será que esse portal se fechou e a gente está forçando alguma coisa? Será que o portal não encurtou? O grande portal do século XIX, onde as grandes histórias aconteceram. A literatura explodiu tudo, estava todo mundo tentando entender o outro mundo. E se fechou no final do século, e depois se abriu na década de 70 outro, né? Na era de Aquário, está aberto até agora, né? Tanto. Mas são portais que se abrem de tempo em tempo e vêm nos trazer uma mensagem, uma coisa. Forçar aquilo ali para além, quando tu vê que já é hora hora de parar, às vezes, né? E esperar um novo se abrir, assim, né? Um novo contato assim, esotérico, né? Eu acho que de tempo em tempo há esse contato com a gente aqui e são manifestações que tu tem que estar disposto para ver, né? Não sei se eu respondi, me lembro na resposta, mas...
Certo. Você já teve alguma experiência? Acho que você falou, você já teve experiência, já viu alguma coisa extraordinária, um fantasma, por exemplo? Cara, fantasma, não sei exatamente o que é fantasma, mas eu já conversei com pessoas já conversei com pessoas que tecnicamente eu não encontrei mais ela. Já conversei com uma senhora que virou as costas para mim e desapareceu, assim. Eu vi ela vindo, né? Vindo no centro da cidade, eu estava atrás da Igreja das Dores. A senhora parou para mim, conversou, me contou a história essa casa aqui, morou fulano, fulano. Uma história longa também, outra pessoa, se não vou contar aqui agora, também. Nós conversei, como se estivesse olhando para uma pessoa mesmo. Assim. Um cachorro, passeando com um cachorro. E eu contei de minha história para ela, um negócio, um assunto particular, assim. E ela falou, mas vai ficar tudo bem, meu filho, vai dar tudo certo. E ela virou as costas, e com o de olho, desapareceu. É muito difícil contar isso, assim, cara. E até hoje eu conto, fico constrangido, porque eu mesmo não acreditei no evento. Assim. E eu pensei que ela entrou em algum lugar e eu não vi, cara. Mas eu nunca mais vi ela, assim. E eu andava, e depois eu fiquei com o cara, eu fiquei passando o nome da rua é Rua Riachuelo, que é atrás da Igreja das Dores, em Porto Alegre. Eu nunca mais vi essa mulher, cara. E ela não tinha tecnicamente para onde entrar, assim. Eu fico pensando, será que eu me perdi no espaço-tempo aqui? Ela entrou em algum lugar, eu não vi e tal. Mas foi um assunto do nada por nada. A gente estava longe da curva. Um troço muito estranho. Mas esse eu vivi. E vivi também dentro de um ambiente espírita, assim, que meu pai frequentava, assim, foi meu pai. E vi meu pai vivenciando. Não fui eu que vivenciei. Eu tava arrumando fazendo uma manutenção lá nessa casa, eu e meu pai e um amigo. E aí meu pai estava parado assim, tinha a porta, eu estava reto assim, meu pai estava aqui assim, no meu lado esquerdo, eu estava aqui tirando os pregos de uma tábua, e eu vi meu pai assim, pois não? Ah, não, não, não abriu a casa ainda, senhor. Né? E começou a conversar com alguém. Eu olhei, não vi com quem meu pai estava falando, mas eu achei que fosse, que eu achei que não estivesse vendo com quem ele está falando, né? Eu olhei, não vi ninguém, mas tá. Assim, de repente está falando com alguém que eu não estou vendo. E eu vi ele conversando e tal. E aí eu falei, ah, peraí que eu vou lá perguntar. Daí ele sai, passou por mim e vai lá falar com o Ronaldo, nosso amigo, que estava ali junto. E aí eu tô parado e eu tô vendo a porta fechada o tempo todo, a porta nunca abriu, assim. Eu tô parado e fecho a porta. Né? E aí ele volta e, cadê o senhor estava aqui? Eu disse, não, ninguém. Não, é isso que eu tava falando aqui agora. Ah, ninguém entrou aqui. Aquilo ali, cara, aquilo ali me arrepio de lembrar. Aquilo ali, meu pai, disse, não, vamos embora. Pegou as coisas, foi, vamos embora aqui. Eu vi meu pai falando com uma pessoa assim, cara. E eu não vi a pessoa que ele ia falar, mas ele viu, ele escreveu a pessoa certinho, assim. E eu vi isso acontecendo, assim, né? E algumas manifestações, assim, da minha mãe, sabe? Minha irmã, enfim, de incorporar e tal. Então, essa coisa sempre. A Martinha falou, teve também a vez que falou, tem do espaço tempo. Teve isso aí também, a história que eu conto sempre de Florianópolis, que eu desci. Essa aí é muito longa, mas eu já também vivi uma experiência de furar o espaço-tempo, assim, de estar num lugar, dar um salto no tempo e voltar para ele, assim. Também já vivi essa aí. Essa é uma história bem longa, assim, complexa para narrar aqui agora. Outra vez a gente pode falar. Mas já vivi essa experiência e acabo. Foi por isso que esses assuntos também acabaram sendo. Lembra que eu te falei lá no início da conversa? Cara, isso para mim é um autoconhecimento. Porque eu comecei a viver essa experiência, cara. Eu queria saber o que estava acontecendo, entende? Quem é, o que é, sabe? Que quer se comunicar comigo, o que tem uma coisa que também chama a experiência fora do corpo, né? Tipo, eu também já tive várias. E essa sensação para mim ela é bem ruim, assim, de acordar e ter alguém que ainda tá dormindo, mas aí que mexer aí tu sai, levanta, fala com a pessoa e aí, putz, isso aí, essa para mim é doloroso. E então entender essa coisa da psique, da alma, assim, da coisa humana, assim, e é para mim fundamental para que eu me guie na vida, assim,
Acho que todo mundo tem. Eu admiro a pessoa que. Por isso que eu nunca, cara, eu nunca tento convencer um cara que se diz assim, eu não acredito em nada. Cara, melhor coisa, cara. Segue, teu, segue tua vida aí, melhor coisa que tu tem um escudo natural aí já, meu, não vou te convencer de nada, assim. Eu gostaria de não estar vivendo essas experiências, assim, e acho que a maioria das pessoas, né? Enfim, né? Porque às vezes tu tem que, às vezes alguém desesperado pedindo tua ajuda, né? Como eu já vi, assim, né? Já vi minha avó também conversando com uma criança do lado da cama dela. Eu não vi a criança, mas vi minha avó conversando. E a criança chorando procurando os pais. E a avó, tu não tá vendo, né? Não tá vendo. E eu era criança nesse também. E eu não tô falando de pessoas, assim, com alguma debilidade mental, sabe? Pessoas sadias, assim, né? Uhum. E em momentos que nunca ganharam com. Estou falando de pessoas que nunca ganharam nada com histórias assim. Muito pelo contrário, prefere até não comentar para não parecer louco. Uhum. Então são episódios assim que cada um de nós às vezes vive uma coisa muito maluca de espaço-tempo ou de contato com alguém e que isso não vai render nada, mas acho que todo mundo que acredita não tem isso, mas só vai levar além isso se tu tiver interesse, eu, no caso, quero saber o que está acontecendo. Isso também é um autoconhecimento, né? Quero entender esses recados, essas mensagens. Esse fenômeno que você vivencia de sair do corpo é constante? Como que acontece? Ainda bem, ainda bem que parou, cara. Mas teve uma época que foi constante, assim. Constante, assim, tipo, foi 5 vezes, tá? Mas nesse ano foi 3 vezes. Então, tipo, esses 3 vezes, cara, esses 3 vezes pra mim foi horrível. Porque foi Porque acontece a primeira vez e tu parece que vai acontecer todas as noites. Então tu dorme muitas noites tenso. Aí daqui a pouco acontece, sabe? Aí tu fica tenso muitas noites. Eu não dormia várias noites, preferia não dormir. Só dormia de luz acesa, TV ligada. Deu um caos. E aí depois acontece de novo. Teve um ano que aconteceu 3 vezes. Foram 5 vezes que aconteceu. Eu Como tenho é que bem é essa marcado, bem experiência? relatado, escrito isso, assim, porque foi uma experiência bem dolorosa, assim, não foi nada legal. Não era, Mas, não, eu não acredito que tenha sido a mesma figura, a mesma imagem, a mesma energia, né, em todas as manifestações. Mas a, as duas últimas eram zombeteiras, assim, era alguma coisa que não foi legal e não foi legal mesmo, assim. mas E só, você sai do corpo, você saía do corpo, via seu corpo e via um outro exato, ser tu sai do teu no corpo seu e vê o teu quarto. corpo. É bizarro, tu sai do teu corpo e vê teu corpo. E fica tentando encaixar nele, assim, né? Experiência fora do corpo, né? Tem um outro nome também que chama. Tem um termo em francês que fala sobre isso. Tu sai do corpo e vê teu corpo, como se estivesse dormindo, sonhando, mas tu tenta encaixar nele e tu quase se sente encaixar. Assim. Até quando tu volta no susto, né? Tu encaixa assim e bum, consegue dar um pulo com o corpo, assim, né? Fisicamente mesmo, quando volta. De assustar quem tá do teu lado. E, e me aconteceu isso, de eu sair e interagir com essa pessoa, com esse vulto que fica na porta, e ele vem próximo, e tu não vê o rosto, né? Mas fica zombando de ti, circulando ali, enquanto tu tá tentando entender, né? Tenta ou interagir ou se afastar. Eu tentei até contato, assim, algumas vezes, mas esses dois últimos que eu te falei foi horrível, né? Tentei mais fugir, mas ficava do meu lado e como eu não conseguia, fiquei tentando encaixar meu corpo de novo. Esse foi mais punk, assim. Mas é uma Uhum. sensação muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim. De tu não conseguir agir assim, tá? E o bizarro é tu acordar, cara, e tá a janela aberta exatamente como tava, a mesma luz que tava, tudo tava naquele ambiente. Eu consegui ir na sala, cara, assim, sabe? De tu conseguir andar e tá a janela aberta da mesma forma, como tu viu, o cenário todo, tu enxergou aquilo ali, enxergou teu corpo, assim, é bizarro, o teu corpo, como se fosse você vê morto, assim, uma coisa muito horrível. E aí parece um sonho ao mesmo tempo, mas só acorda aquele sonho encaixando de novo ali. É um troço muito assustador. Esse foi Uhum. horrível. Esse. Agora faz tempo que eu não tenho, mas esse último foi em 2019. 2019.
E quando eu comecei com as caminhadas, cara, por incrível que pareça, parou, cara. Não tive mais, não, sabe? E eu te falei, eu trato com muito respeito essas caminhadas, assim. Todas mesmo. Uhum. Interessante, E, interessante. Aí você nos falou lá da casa do Júlio de Castilho e que outros, outros atrativos tem nessa rota? Quanto, uma pergunta, é pago? Como é que funciona? é Bom, agora pago. você está, É. é pago, agora está no Desculpa, pô. momento que você está, digamos, por conta da pandemia, está bem devagar com esse projeto, né? Mas vai ser retomado. Tem uma pessoa perguntando, é a Valéria, você consegue contato com esse vulto quando sai do corpo? Você só consegue contato com esse vulto quando sai do corpo? Pergunta nossa amiga Sim. de Brasília. Isso acontece só nesse momento, assim, mesmo. E eu não tenho vontade nenhuma de ter esse contato, assim, né? Isso acontece, não sei quando isso acontece, eu durmo e acontece. E aí, mas não é durante o sono e nem acordado, né? Nesse momento, assim, esse contato, que é uma experiência bem horrível, assim. As outras duas foram, uma foi, como eu falei, foram três bem horríveis. Uma foi quando eu era criança e duas quando eu era adulto, assim. Que E que foi, nossa, assim, tipo, nessa quando eu era criança, eu fui amarrado numa cama, assim, como se fosse um ritual, que estavam mexendo na minha barriga, assim, foi uma coisa bem horrível, experiência bem horrível. E quando adulto, não, parece que estão só te vigiando, tipo assim, tô aqui, sabe? Um recado, assim, tipo, intimidador, assim, não é a sensação boa que você fala. E depois teve duas que foi, assim, tipo, de interação, de de alguém muito debochado, assim, muito zombeteiro mesmo, de alguém, tipo, se eu quisesse, eu fazia contigo. Sabe, uma coisa assim, meio que intimidadora, assim, e Uhum. que não passa daquilo, né? Não consegue fazer nada, não, mas é bem zombeteiro mesmo, tipo, como se estivesse zombando de mim, assim, da minha imaturidade espiritual para lidar com aquilo. Essa é a sensação. Mas eu não tenho outro tipo Legal, de contato, assim. interessante. E em relação às caminhadas, né? É um programa que você falou que é pago, né? As pessoas entram em contato. Quantas pessoas costumam participar, mais ou menos? Então agora que a gente está fazendo pelo Descubra Pô, é R$ 30 por pessoa e a gente está fazendo uma turma reduzida, vinte pessoas, né? Porque, né? E o Porto Alegre Mal Assombrado, quando voltar, eu pretendo voltar em outubro. Estou esperando a segunda dose agora, todo mundo, para ficar mais, ter um pouco mais de segurança, assim, né? Uhum, Como eu te falei, eu faço para as pessoas viverem essa experiência mais sensorial, então eu preciso que as pessoas, né? Não dá para estar com máscara, preciso um pouco mais de abertura, então. Mas então não dá para fazer agora. Então estou fazendo primeiro, a gente está todo mundo de máscara, mantendo uma distância. Então, o do Porto Alegre Assombrado custa R$ 45 e é 1h30, 2 horas de caminhada. Passa entre 7 pontos, mais ou menos. Faz umas experiências sensoriais. O Descubra Pô é o mesmo trajeto, mesmo só não tem as experiências sensoriais. Mas daí eu conto as histórias, né? E uhum, passam pelos mesmos pontos, assim. Esse custa R$ 30. E está sendo à noite. A gente ia fazer toda noite de lua cheia. Mas a procura é muito grande, então a gente. Cara, a fila de espera é enorme, então a gente está se obrigando a fazer todo final de semana. Mas eu gostaria de sempre caminhar na luz da lua, assim, sabe? Fazer uhum. a lua cheia para Ano- poder ter uma experiência, né? Ficar mais. Porque essa era a experiência da Porto Alegre que eu quero contar, da Porto Alegre do século XIX, Porto Alegre uhum, vitoriano. Então, se aproveitava muito a luz da lua cheia para caminhar, né? E as tradições que vieram para cá também fazem isso. Elas batem cabeça nas 7 chakras da cidade, à luz da lua cheia. Eu queria uhum, manter esse ritual, mas devido à quantidade de pessoas, às vezes assim, cara, isso acontece que me dá dó, tipo, tem gente que está indo viajar, ou está aqui de turista e vai voltar para sua cidade, só vai ter dali 2 semanas. E a pessoa, putz, eu fico com dó, né, cara? Tá, então vamos fazer final de semana. Então, acaba fazendo isso.
E o caminho, depois a gente sai da casa do Júlio, a gente vai para cima. Vou contar rapidinho, tu me diz qual é a história, porque que eu volte, eu posso contar. Tá. A gente sai da casa do Júlio de Castilho, a gente vai até a igreja da Matriz, antigo Alto da Praia, que hoje é a Catedral Matriz. Aí, essa catedral hoje ela está em cima de um cemitério, é o antigo cemitério da cidade, o primeiro cemitério, e segundo alguns registros, constam que era o cemitério indígena da cidade também. É uma lomba, você meio que se chamam descida, né? Uma Uhum. palavra que é lomba. Chamava Beco do Cemitério. Hoje é Rua Espírito Santo. E então, cara, tu imagina Porto Alegre nesse período do século XIX, tá? Assim, a luz era feita de óleo de baleia, tá? Ou de peixe. A neblina, a umidade de Porto Alegre, a neblina total. Poucas luzes, né? Acesa. O cemitério, cara, era de 3 palmos. 3 palmos, né? 3 palmos, assim. E, cara, quando chovia, os corpos saíam para fora. Era a coisa mais comum de tu ver um cachorro passando com o osso na boca, assim, no meio da cidade. Era normal, normal. Se eu tiveram um pouco, às vezes, Porto Alegre, as histórias todas seriam escritas aqui, não tenha dúvida disso. E uma outra coisa, um outro agravante muito interessante de Porto Alegre. Porto Alegre não era, comparando assim, cara, Porto Alegre não era Londres. Porto Alegre era Liverpool, Manchester. Porto Alegre, né, digamos, Londres seria Rio de Janeiro. Porto Alegre era uma cidade portuária excelente, cara, por uma coisa que estava bombando naquela época, na metade do século XIX. O galvanismo. Né? O que é o galvanismo lá do Galvani, italiano lá? Né? Frankenstein, o Marechal, né? Pegar um cidadão, matar ele e retornar à vida, né? Dar choque para ele viver. Precisava pegar alguém ainda com as forças vitais mais ou menos, né, ativa, né? Então tu teria que matar e tentar trazer a vida de novo, né? Tentativa e erro o tempo todo. Hoje a medicina usa isso, né? Mas naquela época tu precisava de voluntários. Quem seria um voluntário para isso, né, cara? Uma cidade portuária onde muitos marinheiros frequentam, desce, vai na taberna, bebe, enche a cara, desaparece. No outro dia o navio vai zarpar. Cadê o fulano? Ah, ficou por aí. O navio vai embora. Fulaninho está na mesa de algum desses barões, conde de Porto Alegre, que o cara, sabe, né? Aristocracia, quanto mais poder, que o cara vira quando tem muito, muito, muito dinheiro, excêntrico. Ele não quer morrer. Ele tem muito poder. Muito, muito poder. Dinheiro, título, que mais que viver para sempre. Isso tomou conta da aristocracia mundial. Né? Aqui não foi diferente. Né? Então, por isso até que o positivismo, as correntes maçônicas são muito fortes no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo. Nossa, as famílias assim, eles não. Brasil é assim, né? Eles não querem largar o osso. A gente vê na política, eles não largam o osso. Né? Então os caras galvanizam muito, 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 muito forte nessa época. Né? Então, como Porto Alegre não era uma cidade muito não reverberava tanto o que acontecia com o Rio de Janeiro da vida, né, que era a capital. Porto Alegre era uma cidade incrível para essas coisas. Então tu tem um episódio, a gente teve aqui para te ter uma ideia, a gente teve aqui em 1855 nós tivemos um navio chamado Imperatriz que veio do Rio de Janeiro, atracou lá em Rio Grande. Lá de Rio Grande ele veio a Porto Alegre e trouxe a cólera na embarcação. Porto Alegre naquela época, cara, tinha 10 mil habitantes, morreu 1.700 pessoas. Cara, não tinha cemitério para botar toda aquela gente. Os corpos ficavam na rua. As pessoas das famílias nobres, seus filhos, tendo um ataque de cólera amarrado dentro de casa, os caras chamavam o exorcista. Era médico, era alguém na comunidade africana fazendo um tipo de, sabe, de trabalho ali, de expulsão do demônio, o cara com um ataque de cólera. Cara, era um caos. Assim. E tu imaginar, cara, que as pessoas naquela época, né, quando vai ser criada a Santa Casa, e o cemitério da Santa Casa em Porto Alegre, já estão. Cara, a Santa Casa era só para. Não era para ser tratado. Por que o Júlio de Castilho faz cirurgia dentro de casa? Porque o hospital naquela época, até hoje, né, é um lugar insalubre. Então, o hospital não tinha medicina. Ele tinha as irmãs, as freiras ali, cuidando né, da pessoa que só vai morrer.
Não tem medicina para cuidar da pessoa. Era umas preces, rezando, um rosário. Só. Não tinha medicina. Medicina em Porto Alegre vai nascer em 1903, na Faculdade de Medicina aqui, da URGS. E leva mais um tempo para a coisa começar a bombar mesmo. Então, os hospitais, cara, eram centros de caridade para a pessoa morrer de forma um pouco mais digna. Então, cara, quem que cuidava dessa gente que adoecia, dessas coisas esotéricas? Forças xamânicas, forças africanas, né? Centros ocultistas, tradições esotéricas, antigas. Isso não vai, isso são tradições orais, né? Não tem, Uhum. nunca vai achar um caderno com anotações do bruxo, do mago tal, mago negro, do mago. Não vai achar nunca, né? São tradições trocadas oralmente, justamente porque é aquilo que eu te falei, muitas coisas não devem perpetuar. O poder na mão errada, né? Que nem o Harry Potter lá, né? Senhor dos Anéis, o anel na mão errada. Então, a gente tem muito dessa coisa das tradições esotéricas não quererem um registro documental para que se aprenda como manipular essas forças. Não é assim que eles querem que a história aconteça. Né? E nem que se traduza a história antepassada. Ah, então foi assim que conseguiu tal coisa. Essas forças sempre querem que essas coisas fiquem ocultas mesmo. E é por isso o nome, oculto, ocultismo, né? Uhum. E talvez seja muito menos do que se pense, mas muito mais do que se pense. Há pouco aqui em Porto Alegre, se tu botar no Google, tu vai ver. Há pouco acharam uma comunidade ocultista aqui em Gravataí, que é do lado de Porto Alegre, cidade satélite, que usavam crianças como sacrifício. Está envolvido o delegado, está envolvido. Cara, vai embora. Então, assim, isso nunca deixou de existir na humanidade. Não é só os vikings lá que fazem o sacrifício humano, os maia. Isso aí existe. Infelizmente existe. A Uhum. vida é uma energia. Né? A vida é uma energia. Trocar a vida com animais, a Umbanda, entrega uma energia de animal, tem, depende do que tu quer, né? A gente vê essas correntes ocultas assim, em diversas manifestações muito perigosas. Assim, né? E é delicado até falar disso. Né? Por isso Uhum. que eu te falei, eu prefiro não citar as tradições porque ninguém quer ser exposto. Assim, né? Mas eu, como estudioso disso, assim, consigo observar isso assim, enfim. Uhum. Mas é por aí. Mas te dando os caminhos ali, cara, a gente desce a Rua do Cemitério depois, vai até a Rua do Arvoredo, que hoje se chama Fernando Machado, que foi onde aconteceram os crimes da Rua do Arvoredo, onde o José Ramos, Catarina Esse, Paulson, esse é do Davi Coimbra. canibais, Davi Cara, eu vou te Coimbra. recomendar esse livro aqui, tu não vai achar tão fácil, tá? Mas eu vou te recomendar que é o do Décio Freitas, é o maior crime da Terra. Esse tu vai pirar. Esse já te ajuda bastante, mas o Décio Freitas, tu tem as páginas policial, cara. Aí te dá riqueza de detalhes, assim, que é fantástico. Não tô com ele aqui, mas te mostrar. Vou te mandar depois no WhatsApp, assim, a capa desse aqui. Uhum. É difícil de achar ele, tá? Décio Freitas, eu te mando depois. Até recomendo para todo mundo que vai assistir, que tá assistindo agora, vai assistir depois. E que é uma história fantástica, cara, né? Porque para além do que se fala, né? Ah, mas será realmente que foi feita a linguiça humana, cara? Isso não tem a menor importância, porque Jack Stripador, cara, ninguém sabe se foi um, se foi cinco, no entanto é Broadway, toda sexta-feira lá nos Estados Unidos. E, e a gente não lida com isso. Por quê, cara? Por que a gente não mexe nisso aí, cara? Para mim é simples. Porto Alegre queria ser uma cidade de Deus. Porto Alegre, onde tinha a Igreja da Matriz, que agora é uma catedral, tem uma cadeira cátedra lá no meio. Não tem um bispo, tem um arcebispo em Porto Alegre. O que significa? Agora, em vez de mandar o cidadão lá para Roma se formar, o cara se forma ali mesmo e já sai bombando a igreja. Então, é uma cidade escolhida por Deus, né? Com diversos nomes católicos, antes de se tornar Porto Alegre, sempre foi Nossa Senhora do Porto, não foi um nome assim até chegar a Porto Alegre.
E aí, cara, do nada, da noite pro dia, em 1863, 1864, a cidade se torna uma cidade canibal. A cidade que queria ser a cidade de Deus se torna uma cidade canibal, saca? Isso tem um peso muito forte. E o que queria o José Ramos com isso, cara? Esses aspectos psicológicos que a gente precisa entender. Ele não comia carne humana. Ele queria que nós, as outras pessoas, comessem a própria espécie. Então, o que ele quer com isso? Charles Darwin vai te dar esse caso. Charles Darwin. Porque ele quer entender que quando uma espécie mata a mesma espécie, tudo bem. Isso acontece na natureza. Até as árvores fazem isso. Mas quando a espécie come, se alimenta da própria espécie, aí tu tem a espécie dando fim a ela mesma. Aí tu tem um ato complexo. Antropofagicamente falando, aí tu tem um ato complexo. O Charles Darwin vai escrever sobre esse episódio, esse deve estar na agenda do Charles Darwin lá. Existe um chacal adormecido dentro de cada um. Por isso, o que despertou no Ramos essa sede? O José Ramos é considerado o primeiro serial killer da América Latina. O que queria José Ramos com isso? Por que fazer? Qual era a mensagem que ele estava passando para a sociedade? Né? E se confunde muito, porque muito se quis confundir essa história que ele era um açougueiro. Ele nunca foi açougueiro, ele tinha um açougueiro que fazia a linguiça para ele. Né? Ele matou o açougueiro, ele, a mulher dele. E a mulher dele, cara, Catarina Paulson, veio da Transilvânia, região da Transilvânia, lá, né? Olha só, uma Hum. húngara, lá com aquelas guerras do Império Austro-Húngaro. Ela foi violentada por mais de 20 soldados quando ela tinha 15 anos. Sobreviveu, a família dela inteira morreu, a vila inteira dela morreu. Né? Sobrou poucas pessoas, ela foi uma delas. Foi levada para um convento por um padre, conheceu o Paulsen, que é do nome dela, Catarina Paulsen, conheceu um rapaz lá de 18 anos, se casou com ela. Quando eu estava vindo para o Brasil, no navio o cara se suicidou dentro do quarto, se enforcou dentro do quarto. Então, quer dizer, ela chega no Brasil, o marido se matou, a família inteira foi morta na frente dela, foi estuprada, mais de 20 soldados, 15 anos de idade. Ela chega com uns 18 anos mais ou menos, sem falar uma palavra em português, dá de cara com quem aqui, na Praça da Alfândega ali em Porto Alegre, José Ramos. Um cidadão completamente psicopata, matou o pai, veio fugido de Santa Catarina, ele mata o pai. O pai dele era combatente das tropas do Bento Gonçalves, da Guerra dos Farrapos. Ele foge, ele deserta, ele vai para Santa Catarina, e lá ele gera família. E o Ramos vai matar o pai e depois vai vir para cá no Porto Alegre. Então, que tem esse cidadão que vai cuidar dela, deve ser o marido dela, né? E um outro personagem é o Cláudio, que é o açougueiro, que é um cara totalmente animalizado, nem aí para nada. E ainda assim vai ser esse que vai dar para trás, é esse que vai dizer, cara, eu tô fora, eu não quero mais isso. E o que é onde ele se ferra, né? É onde o Ramos é o pai, esse cara vai me arrumar problema, né? Ele mata ele depois disso. E aí fica com o açougue e ele não sabe fazer nada com o açougue. Então se espalhou muito boato, assim, tipo, mas o cara tinha um açougue, eu não sabia que para que essa história se atrapalhasse, porque essa história virasse lenda. Ela é uma lenda dessa cidade. Mas está envolvida. Ele morre na Santa Casa, o médico que cuida dele, o Samento Leite, é nome de rua em Porto Alegre, esse cara. O cara frequentava o Teatro São Pedro. O cara frequentava o Teatro São Pedro, cara, o teatro mais antigo do Sul. Ele frequentava o Teatro São Pedro. Ele tem relatos das pessoas, cara. Ele chorava vendo a ópera, ele chorava de atrapalhar a ópera. Chegou a atrapalhar lá a mulher cantando. Saía dali, cara, secava os lágrimas, convidava um cara para sair, matava o cara machadado. Uma boa, assim. Tudo vê que personagem complexo, o que se passava na cabeça desse cara, velho. O Charles Darwin queria estudar a mente dele, né? Porque não tinha estudo forense nessa época. Estudo forense é agora, né? Década de 70. Não tinha, né? Queriam matar ele e uma vingança, né? Mais do que punir ele, né? E isso tinha um aspecto muito interessante na cidade, cara, porque naquele momento, cara, Porto Alegre é uma cidade açor, né? Português. E começa uma invasão de alemão e italiano para desbravar a região dos Círios. E eles vêm muito para Porto Alegre com comércio. E é uma ciumeira, cara, dos portugueses aqui com os alemães, cara, porque eles queriam que os alemães tomar conta do comércio. A, o, a vida do alemão era mais barata que do português. O português, cara, ele escravizava pessoas, tá? A mulher não trabalhava,
e ele não aproveitava as coisas, ele comia só a parte nobre dos bichos. O alemão é o oposto. Tá? O alemão não escravizava pessoas, o português escravizava. O alemão não escravizava pessoas. A mulher trabalhava, então quer dizer, tu tem uma mão de obra muito mais barata e eficaz da família, e tu ainda comia tudo do bicho. E aproveitava, fazia sapato, comia pé, orelha, tudo. Então tu tinha um custo de vida muito mais barato e eficaz comparado ao português, que era completamente retrógrado, assim, né? E é um custo, além do custo de manter uma pessoa escravizada, a mulher não participava das coisas. E aí eles vão alegar, eles vão mandar uma carta, cara, para o Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, eles vão mandar uma carta aqui, disparado daqui uma carta, pedindo a expulsão dos alemães por conta desse episódio. Então, olha como eles são. Eles já comiam pata de porco, orelha, e agora estão comendo carne humana e querem nos obrigar a fazer isso. Porque eles querem alegar que o Ramos era de origem alemã. Uhum. Só que é óbvio, né? O Dom Pedro não dá bola para isso. Né? Era, enfim, não fez o menor sentido. E, e um parte do inquérito desaparece. Então é uma história muito rica, muito rica. E está envolvido o delegado de polícia também nessa história, que era o José Ramos se mantinha aqui como informante da polícia, por ele ser esse homem, né, de dupla personalidade, ele era um cara que é do lixo ao luxo muito fácil. Ele frequentava um teatro, o Beco da Ópera, lá, ele frequentava o Teatro São Pedro, e poderia estar lá nas tabernas, lá embaixo, na Andradas, né, lá na Rua da Praia, na Praça da Alfândega, onde ele se encontra com a Catarina Palse pela primeira vez. E esse cara, então, tipo, ele tinha uma personalidade que transitava fácil nessas coisas. Né? Então, ele era muito rico para a polícia, para informantes, né? Situações. Uhum. Só que a polícia sabia quem ele era. Tal é que a polícia sabia quem ele era, que quando a polícia vai investigar a casa dele, há relatos dos policiais ir rezando, cara, na charrete, rezando. Porque a população não sabia quem era. As pessoas tinham medo do açougueiro, que tinha um visual bem. Ele andava com a faca, a roupa toda suja de sangue, assim, então tinha um visual chocante. Mas o Ramos não, o Ramos era um homem perfumado, e até, inclusive, ele era lembrado assim, um homem perfumado. Ele é, né, um homem educado e tal, mas na, na, quando, quando a última porta se fechava, era um monstro, né? E aí a polícia entra na casa, a cena é de filme, cara, tétrica, assim. A polícia entra na casa, tá a Catarina, uma cadeira de balanço, assim, ó. O Ramos, frio, frio. Fiquem à vontade, pode entrar. As paredes tudo sujo de sangue, cara. Mesa, tudo sujo de sangue. Ah, por isso, mas o que aconteceu com isso, né? Assim, mas o que aconteceu aqui e tal? Não, não, é que eu matei uns porcos ontem aí, matei galinha e tal. Resumo da história, a polícia acabou achando os pertences, o cadáver, estava tudo enterrado no pátio dele, né? E aí a Catarina, muito mais que pela justiça divina, isso para mim fica bem claro, muito mais pela justiça dos homens, assim, né? A justiça Uhum. divina. Ela conta com detalhes os crimes, assim, né, como foram feitos. O Ramos nunca vai confessar, nunca, ele vai sempre dizer que é inocente, mas ela vai contar tudo, assim, né? E ela, Uhum. uma mulher totalmente traumatizada, né, cara, com o histórico esse que eu te contei, né? Resumindo ali, né? Não teria como, né, cara? Ela dizia, inclusive, que o Ramos, José Ramos, era um anjo para ela, dado os outros homens que passaram na vida dela, né? Realmente. E, então essa história é uma das histórias para mim que deixa muito a entender, cara, porque assim, cara, a gente aqui como gaúcho, cara, esse aspecto tacanho que tem aqui, né, de ser um povo às vezes muito bairrista, cara, essa história, naquela época, como eu te falei, esse povo de Deus aqui, que não queria se manifestar como canibal, né, essa notícia ela vai estourar muito mais, vai ser muito mais vinculada em Paris e Londres, tanto que o Charles Day vai chegar, vai conhecer essa matéria, do que aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Há uma tentativa de apagar isso urgente. E isso, cara, vai enriquecer a própria história do Jack Stripador e enriquecer a história do Cine Todd, que é anterior, claro, mas ela vai ganhar elementos futuros, assim. Barbeiro, Cine Todd, né? Tipo, a mulher ali, que vai ganhar outros elementos ali,
E isso é muito fácil de entender, porque alguém me perguntar assim, mas de onde tu tira isso? Cara, um fato muito simples. Recentemente, agora, eu não me lembro o nome do cara, velho, nem faço questão. Que pegou uma história. Aquele cara que fez o filme, o livro, o Menino e o Tigre, assim, que é uma história do Mociris Clear, cara. É um, não é parecido. É a cópia. Cópia do livro do Mociris Clear, um autor gaúcho. E quando esse cara foi confrontado nessa história, ele falou que era uma história muito boa para ficar só na mão de um autor medíocre da América do Sul. Entende o que eu quero dizer com isso? Uhum. Eles dão vazão a essas histórias, cara. Eles não querem nem saber se o fantasma da ópera existiu, se o Corcunda de Notre Dame é real, não. Eles vão vender, vai ser teatro, vai ser Broadway, e eles adoram isso. Tu vai fazer a trilha do Jack Stripador lá, Caminho São Dourado, e vão ganhar dinheiro com isso. A gente não, cara. A gente brasileiro, cara, aqui eu falo mais do Rio Grande do Sul, a gente quer ocultar isso, a gente não quer falar sobre esse assunto, a gente quer ser lembrado pela alegria, pelo não sei o quê. E, cara, o que teve de guerra civil e degola e, sabe, histórias assim assustadoras e a gente deixa para lá, não vou falar sobre isso. Assim. E não é a história que a gente quer vender a história do Zé Carioca, que sabe, Brasil, praia, carnaval. E é um povo complexo aqui, cara, porque se misturam muita gente. Alemão, francês, holandês, italiano. É uma galera muito estranha que se conectou com outras energias já. Porque a gente fala assim, né? Às vezes a galera fala assim, pô, eu já fui para a Europa muitas vezes e, tipo, às vezes tu tá lá e fala, lá tem história, né? Cara, aqui também tem. Essa terra aqui é tão antiga quanto a de lá. É que tu não tá no que não tem edificação aqui, mas exatamente onde que eu tô pisando aqui, talvez um cacique ofertou a sua filha, que matou ela aqui, por Deus sabe, não sei. Entendeu? Exatamente onde tu tá pisando aqui. Isso aqui tem milhões de anos, bilhões de anos. Tipo, tu não tá, porque não tem um prédio aqui que é recente. Tu botar um prédio de 2.000 anos é recente. Perto da história da humanidade, cara, é recente. Então, tu imagina, o centro de Porto Alegre, aquela rocha, ela tem 11 milhões de anos. Né? 11 milhões de anos. Não é nada. Ainda assim não é nada. Né? Num período que tu não tinha cupim, cara, cai uma árvore, cai a outra, não tem cupim, aquilo vai pedrificando, vira rocha, cara. Quantos milhões de anos precisa para isso acontecer? Hoje não acontece mais porque tem cupim, né? Cai uma árvore e ela vai ser comida. Mas nesse período, cara, para virar uma rocha, pedrificar, quanta história não aconteceu, até essas camadas se formar, quantas histórias humanas que passaram por ali, quanta tragédia, quanta história bonita, quanta tragédia, quanta... Então a gente tem o latino-americano, ele acaba caindo nessa de ignorar as histórias ancestrais nossos, dos indígenas daqui, e a gente se pega só na história daqueles caras. Cara, o cara mais fantástico foi sobre histórias da psique humana, que foi o Edgar Allan Poe, para mim, é um grande mestre. Foi traduzido, cara, pelo Baudelaire, cara, um francês, né, no século XIX. E aí foi gerar um movimento gótico, um movimento simbolista mais tarde. Mas é um cara da América. Os maiores serial killers estão na América do Norte, cara. Então a gente tem um aspecto na América aqui, cara, que não é visto, cara, e que é difícil de regular. É difícil de entender, assim, justamente porque a gente não quer mexer nessas coisas, nesses ancestrais. E não há respeito com relação a eles. Então, é um assunto delicado, assim. Quando eu te falei, cara, quando eu comecei a mexer nesses assuntos aqui em Porto Alegre, levo as pessoas, eu saio disso, né? Eu passo pelos caminhos, levo as pessoas no Lago da Forca, que hoje tem outro nome. Era Largo da Forca, passou para Praça da Harmonia. Olha a contradição. Uhum. Para se apagar a história, né? Largo da Forca, as pessoas eram enforcadas mesmo ali. Oficialmente, oficialmente e não oficial, as pessoas se suicidavam ali também, né? Era um ambiente bem propício, fica bem na beira do rio. Largo da Forca, virou Largo da Harmonia, depois Praça da Harmonia e hoje é Brigadeiro Sampaio. É uma praça, nome de Brigadeiro Sampaio. E essas histórias vão ficando, cara, e eu, eu tive, de uma certa forma, cara, ironicamente ou não, paz com essas coisas que me atormentavam.
De uma certa forma, eu tive paz, cara. Porque eu falei, não tive mais isso, parou. E, e eu faço as pessoas reconhecer esses antepassados, a história de quem perdeu a vida aqui de forma trágica, ou, ou deixou seu sangue aqui, deixou sua alma aqui, isso da vida. Não há quem passe pela praça praça da Forca quando descobre, então o que é pra, porra, eu sempre passo por aqui, sempre isso. Então, tem gente pedindo ajuda aí, tem gente que não entendeu ainda o que aconteceu. A gente está tentando entender o que aconteceu. Tem moradores ali. Tem uma moradora do século XIX, cara, uma carta fantástica, assim, que uma dessas pessoas da tradição voodoo de Porto Alegre me mostrou, do Centro Nazareno. Nem sei se podia dizer isso, mas a história eu posso contar um dia, tô falando. Mas me mostrou uma carta de uma mulher que mandou para outra, para uma vizinha, um casarão dos Leões, botar no Google vai aparecer aí também. A casa está quase caindo lá, a prefeitura não lasca, não faz nada. E ela deixa uma carta e diz: olha, apareceu um homem para mim, uma roupa de militar, cabelo branco, barba branca, um senhor, e dizendo que o brasão da família está com ele, enterrado com ele. E aí a mulher dele botou essa carta ali no poste, no negócio de recados, assim. E a mulher falou assim: nossa, esse aqui é o meu bisavô, mas ele está enterrado, ele morreu, nunca veio para o Brasil, ele morreu em Portugal, está lá em Portugal. E aí a família foi avisada, desenterraram lá e o cara realmente estava com o brasão enterrado dentro, coisa que ninguém sabia, nem a própria família sabia, assim. E como é que uma desconhecida sabia, assim, sabe? Como é que uma pessoa que não tinha o menor contato, não sabia nem quem era, deixou ali avisado para alguém, né? E são contatos que aconteceram no Lago da Forca, ali, de pessoas que muita gente via gente pedindo clemência, prometendo vingança, pedindo ajuda, dizendo que não fez nada, eram vários pedidos que aconteciam na praça do Lago da Forca. Isso fez com que Porto Alegre tivesse um declínio, cara, de comercial. As pessoas abandonaram a praça. Por isso a reformulação, troca de nome, porque o enforcamento oficial ali aconteceu de 1821, quer dizer, antes do Primeiro Império, 1821, e foi até 1857. Daí já entrou o Segundo Império dentro. Depois o Dom Pedro II proibiu, né, no Brasil inteiro. Ele sempre foi contra isso. Eu preciso dar esse crédito. Ele sempre foi contra, mas ele só conseguiu interromper isso em 1857. Aí parou os enforcamentos oficiais, tá? Uhum. Mas os oficiais seguiram. Os não oficiais seguiram. Não oficial seguiu. Inclusive os suicídios, né? Como já era um ambiente ali, né? Aquilo ali, as pessoas vinham se suicidar e muitos senhores também suicidavam seus escravizados ali, né? Como tipo, se o cara morresse na tua mão, tu ia ter que arcar com as consequências, né? Arcar com o enterro, aquela coisa toda que tu fazia. O cara já estava velho, vai lá e suicida ele lá na praça e deixa que o poder público se vire, né? Se o cara se suicidava, não tinha que arcar com os custos. Não tinha muito disso. E o cortejo fúnebre também era uma coisa bem ética. O cara era condenado, né, por um crime, né? Tentar fugir, tentar matar o seu senhor, aquelas coisas que aconteciam naquela época. O cara vinha lá na Santa Casa, é uma rua reta. Quem conhece Porto Alegre é assim, a Santa Casa fica no. Tem várias ruas, mas tem uma rua principal que hoje se chama Andradas, mas na época chamava Rua da Praia. O Porto Alegrense se chama Rua da Praia, mas o nome oficial é a Rua dos Andradas. Vem reto e dá direto na praça. Então, no último dia de vida, cara, é uma ironia, já tem um deboche, assim. O cara tomava vinho do Porto, comia pão de ló, olha isso. Rezava ali com os irmãos ali, e vinha no colégio fúnebre. Daí as pessoas xingando, ou rezando, perguntando o que houve, tinha de tudo. Ele vinha até o Lago da Forca, onde ele realmente recebia uma instrução ali, tá? Perguntava, né, se queria as últimas palavras, então dizia ou não, e depois, pá, enforcava. É aí que rola a magia da maldição da forca em Porto Alegre que aconteceu, foi fantástico. Que é quando eles vão enforcar um cara e tem uma lei.
na forca, que é quando tu vai enforcar uma pessoa e a forca rompe, é como se a lei divina dissesse: esse cara não pode ser enforcado. Isso aconteceu, na última forca, isso aconteceu. O cara foi ser enforcado, ele foi acusado de roubo, a forca rompeu, ele caiu, a população toda, você tem relatos, crônicas mil, isso mesmo. E o delegado da época disse: não, enforca aqui, lenda da forca, o quê? Pode enforcar, não tem disso. E aí, cara, foi aonde esse portal se abriu, onde não teve mais paz à praça ali, onde todos que foram enforcados aparecem, né? E o relato das pessoas: tem um cara que tá sempre enforcado nessa árvore aqui, ele fala comigo, não sei o quê. Cara, e aí tu vai olhar nos estudos ali, tipo, tem um cara enforcado com aquela roupa, daquele jeito, o seu Joaquim, não sei o quê. Putz, é um troço inacreditável. Então, um jeito de repaginar a praça foi esse, cara. Foi trocar o nome, parar os enforcamentos e tentar nesse contato. Tanto que durante muito tempo Porto Alegre negou a existência da praça, só que apareceu em documentos públicos, em arquivos, e aí. Ah, é, daí lembraram que Uhum, existia. Os próprios historiadores negavam isso, né? Agora já não mais. A história já está uhum. aberta. O Sérgio da Costa Franco foi um historiador maravilhoso, fez um estudo muito profundo. O Aquiles Porto Alegre, o Coruja, são cronistas assim, fantásticos e conseguiram trazer documentação muito boa, porque tudo isso que a gente dizia, né? Não eu, mas os mais antigos diziam: isso é tradição verbal, não tem, né? Tô te falando aqui, é isso mesmo, tá? Não, mas daí cai na piada, não, mas você é lenda urbana. Agora veio à tona, assim, né? Porque tinha documentação dessas pessoas enforcadas, suicidadas, e aí isso foi importante, assim, para a gente se dar o respeito, assim, entender, assim, como é a formação de uma cidade, por que ela passa, por que às vezes as coisas ficam emperrando, né? Quanto a gente deve respeitar essas histórias, assim. Legal. E a Praça dos Enforcados, né? Que mais que tem? Tem a Casa do Júlio de Castilho, Praça dos Enforcados, a Rua do E depois tem a Arvoredo. Igreja das... Cara, tem muita história. Eu finalizo na Igreja das Dores, onde também tem um episódio que é chamada Igreja Amaldiçoada, porque ela nunca ficou pronta, ela está pronta, né? Nunca foi inaugurada. Porque também desapareceu uma joia de uma santa que estava ornando lá na casa e foi culpado Josino, um escravizado, que estava trabalhando lá. E não tinha um pelourinho na frente dessa igreja das Dores. Essa igreja é a igreja mais antiga de Porto Alegre. Tá lá. É bem bonita. E ela tem um coração com sete espadas. Inclusive, ela é o sétimo ponto de batismo de muitas tradições de Umbanda. Existem mais centros de Umbanda em Porto Alegre, cara, aqui na Bahia, sabe? É impressionante. Porto Alegre, Pelotas, as regiões lá do Charque, cara, Pelotas também é riquíssimo, assim, muita história. Lá foi Forte Charque. O escravizado, cara, quando ele vinha para o Rio Grande do Sul, ele era um castigo, o pior lugar de todos. Ele vinha para cá para castigo. Pra gente ter uma ideia, numa fazenda de café, em São Paulo, Minas, Rio, de cana-de-açúcar, o tempo de vida deles era de 25 a 30 anos. Aqui no Rio Grande do Sul era de 5 a 7 anos. Aqui era maldade pura, cara. Não só com o trabalho com charque e tal, eram homens bem cruéis, assim, cara. Muito resgate tem para se fazer aqui. E o Josino, cara, foi um cara que foi, né, incriminado, essa jovem desapareceu, ninguém sabe, né, o destino dela. Nunca encontraram ela com ele, mas ele foi um bode expiatório. E ele morreu no Pelourinho, ali na frente da Igreja das Dores, que era a continuação do Largo da Forca. O Largo da Forca vinha até a igreja. O Pelourinho era na frente da igreja. Tiraram fogo, hoje não tem mais. Tem umas palmeiras imperial lá, doada pelo imperador lá, segundo, Dom Pedro II. E aí, cara, quando o Josino foi ser enforcado, ele que era da mesma corrente de Urubá, do príncipe Custódio, ele disse assim, ó, ele disse nas últimas palavras dele, isso a população inteira viu, né? Que como prova da inocência dele, o senhor dele nunca veria a igreja pronta. Ele ia morrer, mas que aquele senhor, para mostrar como ele era inocente, aquele senhor nunca veria aquela igreja pronta. E a população na época virou um lance assim, porque
O cara era podre de rico. Ele era um comerciante, dono de muito comércio. Ele era muito rico. Não teria como não finalizar a obra da igreja. Ele estava dando a igreja. Foi o benfeitor da igreja, né? Ele doou aquela igreja para Porto Alegre. Cara, aí ele morreu e não viu a igreja pronta. A igreja levou mais de 100 anos para conseguir finalizar a primeira torre. Era infiltração, um navio que afundava, ele estava trazendo não sei o quê, ficava, embargava uma obra, não sei o quê, daí dava, a fundação caía. Não, com todo o dinheiro do mundo, ele morreu. Ele começou a ficar desesperado, o cara começou a ficar 80 anos, não sei o quê, e a obra não ia, não ia, e o cara morreu. Até hoje, cara, os padres lá, isso é muito legal. Os caras são bem legais. Tu conversa com os padres lá da igreja e eles falam lá, tipo, quando tá tendo uma obra lá na casa, na Ilha das Dores, eles falam assim, ó, tipo, a obra começa a dar problema, ó, o Josino tá aí, hein? Vamos ver o que ele quer. Sabe? Tipo, como se. E eu acho isso interessante, cara, porque é um respeito à tradição antiga ali, sabe? Porque onde está aquela igreja já foi um templo africano, já foi um templo indígena. É sempre, né? Sempre colocando esse mundo outro. E isso é fantástico, cara, porque uma das torres da igreja nunca ficou pronta, nunca foi inaugurado, né? Começou em 1813 a igreja, 1700 e pouquinho, mas 1813 a obra, né, digamos, oficial, assim, e foi até 1909 e o cara morreu com quase 100 anos, não viu a igreja pronta e viveu bastante o cara, não viu a igreja pronta e ela não foi inaugurada nunca, ela nunca conseguiu ficar pronta. Hoje ela está em obra, eternamente em obra. E é como se Porto Alegre ainda devesse coisa a esse povo que veio para cá. O povo que inventou um instrumento aqui, o sopapo. Nossa, a tradição esotérica aqui é muito forte, cara, muito forte mesmo. O mistério do Paralelo 30, que para mim é uma ingenuidade, algumas tradições que chamam de ingenuidade para não dizer outra coisa. Ah, a insistência de querer desvendar isso e tudo mais, porque o máximo que vai acontecer é tu chegar a uma resposta que tu quer que seja e pronto, entende? Ah, não existe essa verdade. Eu acho que a compreensão humana não encontra palavra, número, não é isso. Não é número, não é palavra, não é isso. Essa sabedoria nos limita a viver o que a gente vive aqui, de forma muito rasa, muito egoísmo, com muito, né? Por mais que esteja ali, tipo, elevado, cara, é o máximo que dá isso aqui. Para transcender isso, cara, é outra coisa, é outra coisa. É outro código. O Santo Agostinho dizia que os números eram o código de Deus, né? Interessante essa forma de pensar, porque há uma codificação assim realmente para passar para o outro lado que a gente não está nem perto, eu acho, cara. Essa codificação serve para lidar aqui, ó, lidar com esse mistério que se manifesta assim, de tempo em tempo, assim, de uma forma muito superficial e que já causa muito transtorno, muito charlatão, muito charlatanismo, muito transtorno, muita gente com desejos obscuros por cima disso, né? Cada um com muito individualismo sobre esses poderes. E então a coisa anda assim, cara. Parece que a gente dá um passo para frente, dois para trás. Né? E, e, a, e, a, e, a, e esse poder esotérico, cara, ele tá. Quer queira que não, tá aí, né, cara? Como se fosse um sinal. Já não tá enxergando aqui o sinal do meu mouse aqui, tá ligado aqui, senão tá. Se eu pudesse ter um olho de gato, já veria essa luz cruzando aqui. Nem isso eu consigo ver, cara. Como é que tu quer te conectar com uma força de alguém que já teve corpo, assim, catalisador, né? E era, isso aqui já foi, né? Já era, organismo, né? Envelheceu, morreu, Uhum. já era. Mas e aquela essência, para onde foi? Apagou, desligou, sabe? Isso que está por trás dos meus olhos, aqui, essa essência que gente, alguns chamam de alma, outros chamam de espírito, para onde vai? É para o céu, fica por aqui, vira uma energia aqui, tipo, entendeu? O organismo aqui nós já temos certeza, vai para a terra, vira adubo, maravilha. Mas e a alma? Imagina um bastão. Sempre tem uma vez um professor de teosofia me deu um exemplo muito interessante. Imagina uma barra de giz, cara. Uma barra de giz. Tá?
Sem esse catalisador do qual ela está ali embutido, ela é pó. Ela seria um pó. A alma é como esse catalisador dessa barra de X. Se tu tirar esse catalisador, a bomba atômica faz isso com nós, né? Explode lá, né? Só fumaça, só encostar na gente, rompe todos os átomos e nós viramos pó. Mas isso que pensa aqui, essa coisa aqui que pensa antes de eu pensar. Para onde é que vai esse catalisador? Essa coisa que um segundo antes da morte, assim, sabe? Um instante antes da morte, assim, que liga e desliga o botão. Essa coisa, para onde vai? Aí que tá. Muitas tradições vão dizer que ela está aqui. Ela não tem para onde ir. Ela não é boa ou má. Vai ter outra tradição que vai dizer, não, conforme a evolução, vai para um lugar, vai para outro. Vai ter outra tradição que vai dizer que não tem nada. Na verdade, só desligou, acabou tudo. Ninguém sabe quem tem razão. Ninguém sabe. São tudo suposições, todos nós estamos supondo aqui. O que acontece com essa alma, com esse espírito. É um mistério, cara. Em Porto Alegre, eu acredito sim, em todas as cidades, né? Eu investigo Porto Alegre porque é onde eu vivo, é meu berço, né? E eu acho que se eu nasci aqui, é porque eu tenho contas a acertar com essas coisas que estão por aqui. Bacana. É só ler aqui a Valéria tinha escrito da Ideias Costuradas. Já tive experiências de ver e ouvir coisas, mas sem sair do corpo. É exatamente essa sensação de que estão vigiando e a gente não consegue falar e nem se mexer. Acredito demais nessas coisas. Exatamente, é bem assim. É bem assim, é agoniante. Situação agoniante. Tá? As Aventuras do Pi ali, mano, já falou, o filme que eu queria falar antes, As Aventuras do Pi, É, isso, que é uma aham. história copiada do Moacir Scliri, que Exatamente. Grande Moacir Clear, grande escritor gaúcho. grande, André fantástico. Neto, eu queria te agradecer imensamente por essa live. Você é um contador de histórias incrível, dessas histórias fantásticas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. A gente fica assim louco ouvindo suas histórias, louco para. Já fui algumas vezes a Porto Alegre, mas pô, querendo conhecer esse roteiro. Então, logo essa loucura aí da pandemia deu uma arrefecida. Com certeza, da próxima vez que eu for a Porto Alegre, eu vou te procurar para fazer esse passeio aí. Pô, então Eu tá, fiquei você é muito meu convidado de curioso. honra. Ah, com certeza. Tenho certeza que as pessoas que ouviram aí, que participaram também, quem não é de Porto Alegre, quem não é de Poá, vai querer com certeza, quando visitar, procurar o André Neto para fazer esse passeio. André, então, mais uma vez, muito obrigado aí por estar aqui hoje, com essa disponibilidade de contar essas histórias fabulosas, mas também de falar da sua carreira solo, musical, com a sua banda litera, dos seus livros, enfim, até do seu trabalho gastronômico, né? Enfim, obrigado demais aí por ter é, trazido essa magia para essa noite de terça-feira para a gente aqui. Obrigado. Pô, eu que agradeço. Obrigado aí pelo espaço e pela oportunidade também de falar da minha vida aí. E estou à disposição sempre que quiser bater papo aí. Também. Eu adoro esses assuntos, cara. Eu faço churrasco, Ah, vai embora. também. Pô, quando eu soube do roteiro, eu falei, não, tem que trazer o André Ah, tu aqui tem porque que vir, é cara. Tu vai muito pirar, cara. legal. Quando tu vê isso de perto, essas coisas que eu tô te falando, tu vai entender por que que eu sou sanguíneo com essa paixão, assim, cara. É fantástico, cara. Tipo, é muito perto, muito próximo de nós, essas histórias, assim, Uhum. e o portanto tá recheado, assim. Eu queria conhecer outras cidades para poder me lembrar. Como eu te falei, o brasileiro precisa entender a mística desse país aqui, que é fantástico. Legal demais, André. Mais uma vez, obrigado, sucesso, que a Porto Alegre Mal Assombrada possa em breve voltar com tudo aí para mostrar esse roteiro encantador para as pessoas. Queria agradecer também a todo mundo que participou dessa live aí, as pessoas que comentaram, que entraram, falaram comentaram aí sobre a participação do nosso convidado. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, André. Até a próxima. Dale, até a próxima. Tchau. Tchau.